Olá, tudo bem? Tá chegando aí agora no nosso canal. Seja bem-vindo. Esse aqui é o nosso canal Conhecendo o Evangelho Fora da Religião. E aqui uma live, mais um vídeo nosso aí, para ir fortalecendo as nossas ideias, aquilo que a gente tem por meta de explicação aqui sobre o que é Evangelho de Jesus. Um vídeo anterior, eu ainda estava ali, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu falei, no princípio era o verbo, uma das lives, na outra eu falei, e o verbo estava com Deus. Hoje, a gente vai falar do restante desse mesmo versículo ainda. No versículo 1 ainda. João 1. Na continuação dele aí, a terceira parte do versículo, no princípio era o verbo estava com Deus. Agora a gente vai falar, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E agora a gente vai falar, e o verbo era Deus. Então, explanando aqui sobre o Evangelho de João, esse apóstolo de Jesus, que escreveu um evangelho de próprio punho. Ele foi um dos 12 que andou com Jesus, um dos mais próximos do mestre. Isso não fez dele o melhor, e não fez dele o super apóstolo. Jesus não classificou os apóstolos, igual se cita muito, porque Jesus, algumas retiradas dele para orar alguma coisa, ele chamava Pedro, Tiago e João. Tiago e João são dois irmãos, os filhos de Zebedeu, e Pedro, pescador, que todo mundo também conhece. Tiago e João, filho de Zebedeu, também pescadores. Esses três, Jesus às vezes cita em algumas citações que eles andavam com Jesus, e ali a gente vê que João inclinava a cabeça sobre Jesus e ficava sempre mais perto do mestre, e na hora da crucificação, na hora do vamos ver, todos os discípulos fugiram com medo, só João e Maria, mãe de Jesus, foram ao Gólgota, ao Calvário, e outras Marias, outras mulheres, de homens seguidores apóstolos, só João ficou com essa ali. Mas isso não tornou ele o mais especial, mas o evangelho dele, sim, fantástico, fantasticamente, tudo o que ele escreveu. Eu ainda estou no primeiro versículo do seu evangelho, já estamos aí na terceira live. Então, para você ver a grandeza. E o verbo era Deus, dando sequência. Então, quando João escreve a grandeza desse primeiro versículo, ele impacta todos os leitores e ouvintes daquilo que ele escreveu. Isso que João escreveu sobre Jesus é atemporal, não ficou preso lá nos tempos de João. Ele provavelmente escreveu esse evangelho já na sua velhice, quando ele também é o escritor de Apocalipse, e também de 3 cartas que estão lá no final da Bíblia, do Novo Testamento. João escreveu o que ele viveu com Cristo. Ele mostrou um Cristo num olhar diferente dos demais escritores. Mateus também foi discípulo, Marcos e Lucas, que foram dois, Mateus apóstolo, Marcos e Lucas discípulos, não fizeram parte dos 12, mas estavam ali na primeira igreja, escreveram seus livros ali. E João, ele pega e diz no final desse primeiro versículo, e o verbo era Deus, uma afirmativa. João está afirmando categoricamente, com todas as letras, sem parafrasear, sem meios termos, sem outro tipo de interpretação qualquer. Ele está dando uma lucidez daquilo que ele viveu ao lado do Deus encarnado, Jesus. O menino João, ele conseguiu ali, porque um dos mais novos, quando Jesus chamou, ele conseguiu ver em Jesus uma grandeza tão espetacular que ele define Jesus
que o Verbo se fez carne. O Verbo era Deus, a palavra que saía da boca de Deus, desde os primeiros profetas, das primeiras profecias, desde os primeiros escritos de Moisés sobre o Éden, sobre Adão, sobre quando Deus vira para a mulher após eles cometerem ali a sua falha de comerem do fruto proibido, Deus fala, ó, da mulher, de você, da sua descendência, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ali, a serpente está dizendo do próprio diabo, porque ele incorporou, né, entrou numa serpente para ludibriar. O primeiro homem, Adão e Eva, é a história que a maioria das pessoas já conhece. Mas se você está aqui e ainda não sabe nada sobre Bíblia, sobre Evangelho, é mais ou menos isso. Ao longo das lives aí, eu posso estar te explicando, vou te elucidando, desvendando isso aí, né? É um processo diário de aprendizado do Evangelho. Estamos todo dia aprendendo mais um pouco. João diz, né, nesse primeiro versículo, e o Verbo era Deus. Então cai por terra todo aquele misticismo dos egípcios, de pegarem uma rã, fazer uma estátua de um corpo de homem, uma cabeça de rã, e ser um deus, e pegar o sol e achar que o sol é um deus, pegar uma serpente também dizer como Deus, como os gregos, Júpiter, Plutão, e cheio aquelas loucuras dos homens que se julgavam entendidos, pegavam uma metáfora, um objeto, um animal, e se faziam deuses. Tanto é que lá atrás, quando Moisés liberta o povo no Êxodo, a libertação, a saída do Egito, quando Deus realiza aqueles milagres através das 10 pragas e tal, assim que Moisés sobe para conversar com Deus, o povo, a gente quer um Deus, pegou ali Arão, irmão de Moisés, o ouro de todo mundo, e fundiu. Naquela fundição saiu um animal, um bezerro. Era o costume dos povos locais ter um animal, um tipo de imagem de algum ser para terem como um Deus, aquele Deus de letra minúscula, aquele Deus imaginário, aquele Deus que não fala, como está no Salmo 115, aquele Deus que é uma imagem parada, que, né, posam uma mosca nela, ela não tem condição de tirar nem a mosca que posa em si mesma. Mas essa é a necessidade do homem, de colocar alguma coisa como um Deus. E João, já para começar, para esclarecer tudo que ele ia falar sobre Jesus, ele ia falar, ó, e o Verbo era Deus. Ele saiu de Deus, da boca de Deus. Quando Deus falou assim, haja, tudo era Jesus saindo de dentro da boca de Deus e realizando a obra da criação. Está escrito que tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Ou seja, a prova clara, João retrata tudo isso que ele já tinha ouvido falar. Bom, se manifestou, encarnou, se personificou Deus no meio de nós. O nosso privilégio, João, pensando na hora de escrever isso talvez, o nosso privilégio de poder andar e estar junto com o Verbo que era Deus. Deus na própria pessoa de si mesmo, na sua pessoa, ele se desligou. Isso é a coisa que não dá para entender com o entendimento racional humano. É lógico que a gente tem que pôr a nossa fé em ação, mas Deus, ele se dividiu em dois. Ele ficou em cima sendo a fonte, que é o Pai, que eu já expliquei aqui, e ele desceu como sendo tirado da fonte o Filho. E João conseguiu explanar isso de uma forma tão maravilhosa, tão elegante, tão atrativa para a gente que ouve, aquela pessoa que tem sede de buscar a Deus, de entender, de compreender a Deus. Quando ele lê isso aqui, ele leva um choque, talvez um dos versículos mais chocantes da Bíblia, porque até então Deus falava através dos profetas, antigamente, aquela coisa toda se manifestava em algumas situações, mas aqui não.
Aqui Deus estava presente. João testificando, o verbo era Deus. Aquele Deus, João aqui tinha entendido que Jesus, o Evangelho de João nos mostra isso, nos leva a entender na íntegra que ele veio exclusivamente para todos os perdidos, todos os que estavam desagregados do reino do céu. Ele não veio única e exclusivamente para Israel, para os judeus, não. Ele veio para todos que o receberam. E todos os que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome. Então, quando João ele começa aqui a elucidar esse primeiro versículo, ele já nos dá uma visão de tudo de maravilhoso que vai acontecer ao longo de todo o seu evangelho. Eu vou estar falando aqui detalhadamente aí de todo o evangelho de João, e você vai chegar à conclusão junto comigo aí de que é um dos livros mais assim, maravilhosos, mais bem trabalhados, para a gente tá sempre lendo, sempre ouvindo. São 21 capítulos de um livro fantástico. Então, tem muita coisa boa aqui para trazer para mim, para você, para a nossa vida. E esse Jesus, Deus maravilhoso, que se fez homem para poder conhecer eu e você, para poder nos resgatar. Ele é o nosso Senhor, o nosso Criador, que nos gerou no ventre da nossa mãe, e Ele quer ter um encontro racional com você, com a sua inteligência, com o seu raciocínio, com o seu intelecto. Então, Ele quer ser o verbo que é Deus na sua vida. Então, vamos ficar aí. Compartilha esse like nosso aí, entendeu? Compartilha aí com quem você quer que conheça também o evangelho fora da religião. A gente vai estar aqui sempre falando aí essas coisas boas e maravilhosas sobre o evangelho. Você nunca vai estar perdendo seu tempo. Aqui você só está ganhando, porque a gente está se aproximando. Toda vez que a gente lê uma parte do evangelho e fala sobre ela, isso aqui é mistura de fé, oração e evangelho. O que isso faz na sua vida? Mudança. Vai abrir sua mente, seu intelecto, vai te fazer uma perspectiva nova ainda nessa vida. Então Jesus tem muita coisa que a religião ela oprime, ela te explica de uma forma retroativa, não arrebenta de uma forma como que é o que Jesus veio trazer e fazer por nós. Veio explodir a nossa existência eu tenho certeza de que quem eu sou, aqui eu venho fazer aqui o que eu devo fazer, a quem eu devo servir como Deus e o que eu devo fazer como um ser humano melhor. Qual o passo a passo? Então a gente vai chegar lá para você entender quem você é, qual é a sua missão na Terra, qual é o seu objetivo, qual é a sua visão, o passo a passo que Jesus nos deu para a gente trilhar um caminho feliz, um caminho abençoado, de sucesso e de intimidade com Deus, e conhecer esse Deus maravilhoso nosso aí. Bem mais para frente a gente vai chegando nisso aí, eu vou devagarzinho aí distribuindo aí essa porção maravilhosa desse evangelho lindo de João, e você pode ter certeza que você só vai aprender coisa boa aqui com a gente, tá bom? Fica firme com a gente aí, Deus te abençoe e te guarde, um abraço nosso e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.